Olá, nessa edição do programa Argumento, você acompanha conosco uma conversa com a senadora Vanessa Graziotin, ela que é procuradora da mulher aqui do Senado Federal e conversa conosco fazendo uma análise sobre a participação feminina nas campanhas políticas desse ano, né, senadora? Muito bem. Mas eu só queria, antes de você fazendo aqui um anúncio, a procuradora da mulher no Senado Federal. Acho que as pessoas que estão nos ouvindo precisam saber que nós temos no Senado uma Procuradoria da Mulher, assim como a Câmara, exatamente, como a Câmara dos Deputados tem uma Secretaria da Mulher. E nessa Secretaria da Mulher da Câmara dos Deputados tem duas estruturas, a da Procuradoria da Mulher e da Coordenação da Bancada Feminina, porque lá, apesar da proporção de mulheres ser menor percentualmente do que aqui, mas são 45 mulheres, nós em torno de 8, maior, em torno de 8, 10 senadoras sempre, nos últimos tempos. Então, a gente que sempre se organizou, nós, quando eu digo a gente, nós mulheres, sejamos parlamentares, ativistas dos movimentos feministas, do próprio, das organizações sociais, nós que sempre lutamos para que os poderes executivos estaduais tivessem Secretaria da Mulher. Nós temos hoje uma Secretaria Nacional da Mulher com status de ministério. Nós temos nos municípios, além dos conselhos da mulher, nós temos secretarias municipais da mulher. Nós que sempre reivindicamos isso dos outros poderes, não dispunhamos dentro do nosso parlamento de estruturas formais, oficiais, exatamente, oficiais, que encaminhasse a luta da mulher. Porque a luta da mulher não é a luta de um partido político, a luta da mulher é uma luta de todos, e não só das mulheres, é uma luta dos homens também. Então, assim como a gente usa a estrutura do Estado brasileiro, do Poder Executivo, dos 3 níveis, para ajudar na luta das mulheres pelo empoderamento contra a violência, uma série de questões, a gente tem que usar a estrutura do parlamento também, não é? Então, o Senado criou há 2 anos, foi um projeto de resolução que eu apresentei, já porque antes de eu chegar aqui eu estava na Câmara dos Deputados e lá já estava formalizado há mais tempo. Já tinha essa cultura. Já tinha essa cultura, mesmo porque, repito, lá o número de mulheres é maior, apesar da proporção ser menor. Mas, enfim, então, nós da Procuradoria, nós atuamos e o nosso objetivo é como o Parlamento Brasileiro, no caso o Senado Federal, ajuda as mulheres brasileiras, sobretudo parlamentares, na sua luta pela igualdade, contra a discriminação. E um dos eixos da nossa luta, né, porque você tem a igualdade no trabalho, a luta contra a violência, que é muito forte, e tem um eixo que é o empoderamento das mulheres. Então, na luta do empoderamento, faz parte a nossa busca incessante, árdua, difícil, pela construção de um parlamento que seja mais proporcional à sociedade, que seja mais a cara da sociedade. E o que é a sociedade? A nossa sociedade é que tem metade homem e metade mulher. Aliás, um pouquinho mais de mulher do que de homem. Não é muito, não. É 51%, é uma coisa assim, né? Os dados novos em torno de 51 e alguma coisa, quase 52%. Mas, enfim, mais mulher do que homem. Aí, quando você olha, a média brasileira da participação das mulheres no parlamento é de 10%. Não, e o doido é o seguinte, nós estamos com 2 candidatas, mulheres, não, com a possibilidade pela segunda vez. De termos um segundo turno, 2 mulheres. 2 mulheres. E assim, isso nos reflete no parlamento, é estranho, parece assim um contrassenso. É e não é. Por quê? É e não é. Primeiro, é uma casualidade que você tenha 2 mulheres, né? Não seria uma casualidade caso você tivesse no Brasil parlamentos, né, todas as esferas de poder e poder executivo, onde as mulheres tivessem muita presença e muita força, o que não é verdade. O nosso país é o 158º do mundo, 158º. 158. 158. Em termos de numa lista de... De 190 e poucos. Caramba! De 190. Somos líderes, somos o 7º na economia, eu acho que o 5º, sei lá, 4º em território, em população, mas 158º. E a presença da mulher na vida pública, no poder, ele é um item que mede o grau de democracia de cada país. Então, o nosso país, ele tem uma dívida em relação às mulheres, assim, enorme. É porque a sociedade não fica bem representada. Não fica bem representada. Uma série de questões não vêm à pauta. Exatamente. Nessa ausência. Então, eu digo que então, nós estamos nessa luta e
e de diversas formas. Então, uma das formas que nós temos de lutar é aprovar leis que ajudem cada vez mais a mulher na segurança, no trabalho, em casa, na educação, na saúde e na participação política, que nós chamamos o empoderamento. E a cada ano a gente conquista uma coisinha a mais, porque não é fácil você aprovar lei que facilita a vida da mulher num parlamento que é formado por homens. E cuja cultura política do Brasil é a cultura de homens, é masculina. Porque para uma mulher se sobressair, ela tem que trabalhar muito. O homem não, apenas basta pegar o microfone e ter voz masculina que pronto, ele já... Aí se a mulher tem algum parente que é político, ela só está aqui porque ela tem parente. Se o homem tem parente, se o homem tem parente político, ninguém fala, ninguém lembra que ele tem parente político. É tradição de família. Então é muito difícil. Então mas a cada ano a gente avança um pouco. Que bom. Há alguns anos nós conseguimos a lei de cota. 30% de candidaturas mulheres. Aí nós começamos a estudar que essa lei de cota não está tão eficiente. Porque não adianta só ter a candidatura, você tem que dar instrumento para que a mulher se eleja. Instrumento é o financiamento de campanha, aquilo que a gente estava vendo. O espaço na televisão, o espaço no partido e tudo mais. Estrutura mesmo. Aí a cota não era preenchida. Aí ficava por isso mesmo. Aí mudamos a lei e passou a ser obrigatório o preenchimento da cota de 30%. Então, isso nós aprovamos em 2009, na mini-reforma anterior. Na última mini-reforma, então, já é obrigada a preencher com 30% de mulheres. Não pode deixar vago. Aí, nessa última, no que nós nos centramos? Que, assim como que o TSE, a Justiça Eleitoral Brasileira, tinha que entrar nessa nossa luta formalmente na luta das mulheres. E aprovamos, na última mini-reforma, que a cada ano eleitoral, antes de começar as eleições, no semestre anterior à campanha eleitoral, o TSE fará campanha publicitária incentivando a presença da mulher na política. Claro, isso resolve não, mas ajuda muito. Ajuda muito. Então, esse ano foi o primeiro ano que a gente viu aquelas propagandas do TSE chamando a mulher para vir fazer parte da política. E aí, como é que ficou? E daqui para frente, toda eleição nós teremos isso. Toda eleição. É importante. Mas também fizemos um outro movimento. Tivemos várias audiências com o presidente do TSE, com o ex-presidente, ministro Marco Aurélio, com o atual presidente, ministro Toffoli. Tivemos várias audiências com procuradoras da República, com o procurador-geral Janot, pedindo que o Ministério Público fosse efetivo na fiscalização de partidos que apresentem mulheres como laranjas. Porque como é obrigatório, dá o nome e acabou-se. Então hoje, por exemplo, eu posso falar pelo meu estado, que eu não estou andando nos outros estados lá, e como é que vê que uma candidata é laranja? Você vê que ela não é para valer porque ela não tem campanha na rua, não tem campanha no meio, não tem campanha no meio de comunicação nem nada. Então agora está diferente. Isso tudo fez com que uma mudança. Aumentasse muito o número de candidatas. E muda o tema. Nós vamos fazer porque você tinha até pouco tempo para substituir candidaturas. Né? Então o balanço final está sendo trabalhado ainda, mas em breve nós teremos o balanço final. Tiveram alguns levantamentos preliminares e que mostram o crescimento muito forte da participação feminina. Eu não sei se no eleitoral a gente vai ter todo esse sucesso, mas já na presença de candidaturas, sim. Mas ao longo do tempo isso também acaba acontecendo, mas mas também nisso, para que, olha, vamos pegar o exemplo da Argentina, podia pegar qualquer outro país, mas vamos pegar a vizinha Argentina. A Argentina pulou de uma participação assim um pouquinho maior do que a nossa, 14% para 30%. Pulou como com a reforma política deles. Então, lá, qual é a cota que eles têm? Lá não se vota como aqui. No Brasil, as pessoas votam num candidato, na candidata. Lá não, para os cargos proporcionais, você vota numa lista de partido político. E a lista, ela é obrigada a ter, pelo menos, intercalar homem e mulher, ou dois homens e uma mulher, ou um homem e uma mulher. E aí, a Argentina pulou de pouco mais de 10% de uma eleição para outra, para uma média de 30%. É isso que a gente tem que conseguir aqui no Brasil. Senadora, obrigada pela entrevista. Obrigada. A você que nos acompanha, muito obrigada pela atenção. Esse é o programa Argumento, eu sou Tânia Horman e você pode participar do nosso trabalho enviando suas sugestões ou críticas. 0800 61 2211, ligação gratuita ou senado.leg.br/TV. Até a próxima.